Eram 5h40 da manhã e o Hospital Geral Metropolitano já cheirava a uma mistura indigesta de éter, cera velha e desesperança. Mas ali, na doca de carga, onde os caminhões de oxigênio disputavam espaço com as caçambas de lixo hospitalar, o cheiro predominante era o do tabaco barato da marca Derby. Dona Cida tragou o cigarro com a violência de quem suga a própria vida para aguentar o dia. A brasa laranja iluminou seu rosto redondo, marcado por rugas profundas que pareciam trincheiras de guerras passadas contra a chefia. Ela soltou a fumaça cinzenta para o céu nublado, apoiando o peso excessivo do corpo na parede de tijolos descascados. O uniforme azul claro da Copa, tamanho GG, estava esticado no limite dos botões, e os pés, inchados pela retenção de líquido e pelos 30 anos de piso frio, transbordavam para fora dos sapatos brancos ortopédicos já encardidos de cinzas. "O meu ciático tá gritando hoje, Bernadette, gritando", Cida anunciou, a voz rouca, grave, como a de um caminhoneiro. "É chuva. Meu joelho avisa quando vem chuva. Ou morte." Ao lado dela, sentada em um engradado de plástico virado, estava Bernadette. Mais baixa, igualmente corpulenta, segurava o cigarro com a mão esquerda, enquanto a direita massageava a lombar. Bernadette era a enciclopédia ambulante de doenças que ela mesma diagnosticava via Google ou ouvindo a conversa dos médicos atrás das portas. "Não é o ciático não, Cida. É aquela carga de leite que chegou ontem." Bernadette tossiu, uma tosse seca, carregada de catarro matinal. "Eu senti uma fisgada na L4 e na L5 quando fui levantar a caixa. Acho que hérnia estourou. Vou ter que ir no pronto-socorro pegar um dia. A doutora Fernanda está no plantão, ela é mole, dá atestado até para unha encravada." Cida riu, um som que mais parecia um motor de carro velho tentando pegar no frio. "Atestado." Cida repetiu a palavra como se fosse um doce proibido. "Se a gente pegar atestado hoje, quem é que vai segurar essa greve?" O silêncio pairou entre as duas, preenchido apenas pelo som distante de uma ambulância chegando na emergência. A greve. Não era uma greve oficial com um sindicato, faixas e carro de som. Era algo muito mais perigoso. Era uma operação tartaruga movida a rancor. A diretora administrativa, uma mulher que atendia pelo apelido carinhoso de A Bruxa nos corredores e cujo nome real, Cláudia, causava calafrios, havia cortado o adicional de insalubridade das copeiras e, pior, trocado a marca do pó de café dos funcionários por um solúvel genérico que tinha gosto de terra queimada. Isso era guerra. "O carrinho tá parado?" perguntou Bernadette, apagando o cigarro na sola do sapato e guardando a bituca no bolso para mais tarde. "O carrinho nem saiu da copa", sentenciou Cida, os olhos estreitos de malícia. "Tranquei a porta. A chave tá aqui, ó." Ela bateu no sutiã volumoso, onde guardava a chave mestra da despensa, um maço de dizer, cigarros e, ocasionalmente, dinheiro trocado. "Hoje, doutor nenhum bebe café quente. Quero ver operar de ressaca." Dentro do hospital, o caos silencioso começava a se formar. No quarto andar, a ala VIP, ou o que o SUS chamava de diferenciada, o silêncio era quebrado pelo som dos sapatos de salto alto batendo no piso de granilite. Eram passos rápidos, ritmados, perfumados. Doutora Larissa, a nutricionista-chefe, caminhava como se estivesse numa passarela. O jaleco dela não era um jaleco comum, era acinturado, de tecido importado que não amarrotava, bordado com seu nome em fio dourado. Doutora Larissa M. Nutrição Clínica. Ela tinha 30 anos, cheirava a lavanda francesa e shampoo de salão, e o rosto estava impecavelmente maquiado às 6 da manhã. Larissa era a líder do núcleo que as copeiras chamavam, com um misto de inveja e desprezo,
de As Musas. Ela acreditava no poder da quínoa, no jejum intermitente e na organização impecável das planilhas de calorias. Ela parou diante da porta da copa central do quarto andar. Tentou girar a maçaneta, trancada. Mas o que é isso? Murmurou para si mesma, franzindo a testa perfeitamente desenhada com microblading. Ela olhou para o relógio. 06:15. O café dos pacientes deveria estar sendo servido. O café dos médicos da UTI já deveria estar na garrafa térmica preta. E, acima de tudo, o seu chá de hibisco já deveria estar pronto. Larissa sacou o celular, as unhas de gel nude, digitando furiosamente no grupo Gestão Multidisciplinar. A copa. Alguém sabe cadê a dona Cida? A copa do quarto está trancada. Os pacientes diabéticos precisam da colação. Nenhuma resposta. Ela bufou e decidiu descer. O elevador social estava quebrado, como sempre. Então ela teve que usar o elevador de serviço. O cheiro ali dentro era diferente. Cheiro de comida velha e desinfetante forte. Quando a porta se abriu no térreo, ela seguiu o rastro do cheiro de fumaça. Ela sabia onde encontrá-las. A porta dos fundos se abriu com um estrondo, deixando a luz cinza da manhã invadir o corredor estéril. Cida e Bernadette nem se mexeram. Continuavam na mesma posição, estátuas de insubordinação moldadas em gordura e nicotina. Dona Cida! A voz de Larissa era aguda, quase infantil, mas carregada de autoridade teórica. O que significa isso? As portas trancadas? O Dr. Álvaro já ligou na minha sala perguntando do café dele. Cida virou a cabeça lentamente, como um animal de grande porte incomodado por uma mosca. Ela soltou a fumaça na direção oposta a Larissa, não por educação, mas para não desperdiçar nicotina. Bom dia para a senhora também, dona Larissa. Cida falou, dona, com a ironia pingando de cada sílaba. A gente está em reunião. Reunião? Aqui? Fumando? Larissa gesticulou para o ambiente insalubre. Isso é área hospitalar. E cadê a touca, Bernadette? Bernadette revirou os olhos e colocou a mão na lombar, fazendo uma careta de dor teatral. Ai, dona Lari, é que me deu uma pontada aqui. Acho que é o ciático inflamado de tanto carregar caixa de suco diete que a senhora pede. Bernadette gemia com convicção. A Cida tá me dando um apoio moral. Apoio moral não serve café, Bernadette. Larissa estava perdendo a compostura de musa. Vocês têm ideia da gravidade? O doutor Álvaro tem uma craniotomia às 7. Se ele não tomar o café preto dele, ele fica insuportável. E a culpa vai ser minha. Cida finalmente desencostou da parede. Ela era uns 10 centímetros mais baixa que Larissa, mas parecia o dobro do tamanho em presença. Ela jogou a bituca no chão e pisou com força, girando o pé para esmagar a brasa. Então fala pro Dr. Álvaro. Cida começou, aproximando-se de Larissa, invadindo o espaço pessoal da nutricionista com seu cheiro de tabaco e roupa úmida. Que se ele quiser café, ele que venha fazer. Porque enquanto aquele pó de café solúvel que parece terra não sair da minha lista de compras e voltar o pilão, e enquanto o meu adicional não cair na conta, a garrafa térmica vai continuar seca. Isso é insubordinação. Eu vou reportar para a diretoria administrativa. Larissa ameaçou, recuando um passo, protegendo seu jaleco imaculado de um possível contato com o uniforme sujo de Cida. Reporta, Cida desafiou, cruzando os braços grossos. Fala com a bruxa lá, mas avisa para ela que se ela me demitir, quem vai saber que ela está desviando as caixas de filé mignon da cozinha para a casa dela sou eu. Porque eu vejo tudo o que entra e sai daquela doca, doutora, tudo. Larissa congelou. O organograma da fofoca acabara de ser acionado. Ela sabia que Cida não blefava. As copeiras eram os olhos e ouvidos das paredes.
Elas sabiam quem traía quem roubava o quê e quem chorava no banheiro. Enquanto o impasse acontecia no térreo, nos andares de cima, a abstinência de cafeína começava a fazer as primeiras vítimas. No corredor da clínica médica, o bis-16, residente R1, Roberto, ou Beto para os íntimos, Ei, você para os chefes, caminhava como um zumbi de The Walking Dead. Ele estava no plantão há 36 horas. Seu cabelo estava oleoso, a barba por fazer, e o jaleco tinha uma mancha suspeita de iodo no bolso. Ele chegou no balcão da enfermagem, onde Solange, a técnica de enfermagem veterana, a general, organizava os prontuários com a eficiência de quem comanda um batalhão. Solange tinha 50 anos, óculos na ponta do nariz e um olhar que podia esterilizar uma ferida. Solzinha, Beto implorou, apoiando os cotovelos no balcão alto. Pelo amor de Deus, cadê o café? Eu vou desmaiar. Eu tenho que passar visita em 20 leitos e minha cabeça tá girando. Solange nem levantou os olhos do papel. Não tem café, doutor. As meninas da Copa estão em pé de guerra. Como assim não tem café? A voz de Beto falhou, beirando o choro. Isso é desumano. É contra a Convenção de Genebra. Sol, você... Tem um escondido, não tem? Eu sei que você tem. Aquela sua garrafinha vermelha. Solange parou de escrever. Ela olhou para o residente esquelético à sua frente. Ela sentia pena dos R1. Eram como filhotes abandonados na chuva, mas regras eram regras e solidariedade de classe falava mais alto. A garrafinha vermelha é minha, doutor, e eu apoio a greve da SIDA. Se o hospital corta o dinheiro delas hoje, corta o meu amanhã. Ela baixou o tom de voz, inclinando-se para a frente. Mas, se o senhor quiser, tem um resto de soro glicosado na geladeira. Dá uma energia. Beto encostou a testa no balcão frio. Eu odeio esse lugar, ele sussurrou. O senhor ama, senão não estava aqui se matando, retrucou Solange, voltando aos papéis. Ah, e se prepara, o doutor Álvaro acabou de entrar no andar. E ele está sem café também. E parece que a esposa dele ligou na recepção 3 vezes. O sangue de Beto gelou. Doutor Álvaro, o cirurgião-chefe, sem café e com problemas conjugais, era a tempestade perfeita. As portas do elevador social se abriram no final do corredor. O ar pareceu ficar mais frio. Saiu de lá um homem de 1,85 m, grisalho nas têmporas, jaleco tão branco que doía os olhos e uma postura de imperador romano, Dr. Álvaro. Ele não caminhava, ele desfilava poder, mas hoje havia uma tensão na sua mandíbula. Ele olhou diretamente para o posto de enfermagem, não para Solange nem para Beto, mas para o local vazio onde a garrafa térmica costumava ficar. Bom dia, disse Álvaro, a voz barítono ecoando. Não era um desejo, era uma ordem. Onde está o meu café? Solange ajeitou os óculos. Beto tentou ficar invisível atrás de uma pilha de prontuários. Copa fechada, doutor, disse Solange, firme. Álvaro estreitou os olhos. Ligue para a nutrição, agora. Quero a doutora Larissa aqui em 2 minutos. E mande alguém buscar um expresso na padaria da esquina, do meu bolso. Ele tirou uma nota de R$100 e jogou no balcão como se fosse lixo. E você, residente? Ele apontou um dedo longo e bem cuidado para Beto. Sim, chefe. O paciente do 402, aquele da pancreatite. Eu quero os exames de hoje na minha mão antes que eu termine esse café que ainda não chegou. Se a amilase não tiver baixado, a culpa é sua. Beto engoliu em seco. A amilase não tinha baixado. Ele sabia disso. Enquanto Beto corria para buscar os exames e rezar por um milagre metabólico, o telefone do posto tocou. Solange atendeu. Posto 4, enfermagem. Aqui é da recepção central, sussurrou a voz do recepcionista Jean.
Solange, código vermelho. A esposa do Dr. Álvaro está subindo. E a nutricionista, aquela gostosona, a Larissa, está subindo pelo elevador de serviço correndo. Elas vão se cruzar no corredor. Solange olhou para Dr. Álvaro, que agora gritava no celular com alguém. Provavelmente a corretora de imóveis ou a amante. Ela olhou para o corredor vazio, onde as duas forças da Madge natureza iriam colidir. Ela sorriu, um sorriso pequeno e quase imperceptível. Deixa subir, Jean. Solange respondeu. O circo está armado. Só faltava a pipoca ou o café. O corredor do quarto andar se transformou naquele instante em um tabuleiro de xadrez onde as peças se moviam por instinto de sobrevivência. Do elevador social saiu Clarice. A esposa do Dr. Álvaro era uma mulher que desafiava a gravidade e o tempo. Aos 45 anos, exalava um perfume cítrico caro que cortava o cheiro de antisséptico do hospital como uma lâmina. Ela usava um vestido de linho cru e óculos escuros que provavelmente custavam mais do que o salário anual de Solange. Ela não caminhava, ela flutuava, carregando uma sacola de papel de uma boutique de luxo, provavelmente um presente de reconciliação que ela mesma comprara. Do elevador de serviço emergiu a doutora Larissa. A musa da nutrição estava ofegante. O jaleco, antes impecável, tinha uma pequena mancha de graxa na barra, fruto da corrida pelas escadas sujas após o elevador de carga travar no segundo andar. Seu cabelo, geralmente uma cascata alinhada, tinha alguns fios rebeldes grudados na testa, suada. Elas se viram. O Dr. Álvaro, que estava gritando ao telefone, calou-se instantaneamente. Ele baixou o aparelho, os olhos arregalados percorrendo a distância entre as duas mulheres como um radar detectando mísseis. Solange, no posto de enfermagem, fingiu digitar um relatório, mas seus ouvidos estavam sintonizados na frequência do desastre. Beto, o residente, aproveitou o momento de pânico do chefe para deslizar silenciosamente para trás de uma coluna, abraçando os exames do paciente 402 contra o peito. Álvaro, querido. A voz de Clarice era doce, mas tinha a temperatura do nitrogênio líquido. Ela ignorou Larissa completamente, focando seus olhos de predadora no marido. A recepção tentou me barrar. Disseram que você estava em procedimento, mas eu vejo que o único procedimento aqui é administrativo? Ela finalmente virou o rosto para Larissa. O sorriso de Clarice não chegou aos olhos. Olá, querida. Você é a moça da dieta, não é? Aquela que cortou o glúten do Álvaro? Clarice analisou Larissa de cima a baixo, notando a mancha de graxa, o suor, a respiração descompassada. Nossa, você parece exausta. O elevador social quebrou para os funcionários também. Larissa endireitou a postura, tentando recuperar a dignidade. Ela sabia que estava em desvantagem no terreno da esposa oficial. Bom dia, dona Clarice. Larissa forçou um sorriso profissional. Eu estava verificando a logística da Copa. Estamos com um problema no fornecimento de café, uma questão de gestão de crise. Crise. Clarice repetiu a palavra, saboreando-a. Ela deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Larissa com elegância. O Álvaro odeia crises e odeia ficar sem café. Espero que a gestão resolva logo. Seria uma pena se ele ficasse estressado. O coração dele não aguenta fortes emoções ou esforços desnecessários. Álvaro pigarreou, ajeitando a gravata, tentando retomar o controle da sua ala. Clarice, eu estou trabalhando. Isso aqui não é um clube. O que você quer? Só vim trazer a sua gravata para o jantar beneficente de hoje à noite. Ela estendeu a sacola. E lembrar que minha mãe também vai. Não se atrase. Clarice girou nos calcanhares, mas parou antes de entrar no elevador.
Ela olhou para Solange no balcão. Solange, querida, você mudou o cabelo? Ficou ótimo. E então, olhando para o vazio do corredor. Esse hospital precisa de uma limpeza. Está cheirando a segredos mal lavados. As portas do elevador se fecharam, levando Clarice embora. O silêncio que ficou no corredor pesava 1 tonelada. Álvaro soltou o ar que prendia nos pulmões. Ele olhou para Larissa com um misto de desejo e irritação. Resolva a droga do café, Larissa. Agora. Ele rosnou, voltando a ser o chefe tirano, para esconder o medo que sentira da esposa. E Beto? Cadê os exames? Beto surgiu de trás da coluna, trêmulo. Ah, aqui, doutor. A amilase subiu. Álvaro arrancou o papel da mão do residente. Incompetentes, todos vocês. Preparem o paciente para a cirurgia. Eu vou operar sem café mesmo, e se minha mão tremer, a culpa é da nutrição. Enquanto o cirurgião marchava para o centro cirúrgico, Larissa ficou ali, humilhada e furiosa. Solange a observava com um sorriso cínico. Quer um copo d'água, doutora Musa? Provocou Solange. Ou prefere um chá de simanca? Larissa não respondeu. Ela pegou o celular e discou um número que ela odiava ter que discar. O número da diretoria administrativa. Se ela ia cair, levaria as copeiras junto. Enquanto isso, no subsolo, longe da luz natural e do drama conjugal, a verdadeira guerra estava prestes a começar. O escritório da diretora Cláudia era um aquário de vidro fumê no meio do setor administrativo. Cláudia, ou a bruxa, não tinha família, não tinha hobbies e, segundo as más línguas, não tinha alma. Ela vivia para cortar custos. Seus terninhos eram cinza, seu cabelo era um corte Chanel geométrico e afiado, e seus olhos monitoravam 3 telas de computador simultaneamente. O telefone em sua mesa, uma linha direta vermelha, tocou. Ela atendeu no viva voz enquanto assinava demissões digitais. Diretoria, Cláudia falando. Dona Cláudia, aqui é a Larissa. A voz da nutricionista tremia de raiva. As copeiras. Elas trancaram a copa. Estão fazendo greve na doca de carga. O doutor Álvaro vai operar irritado. A esposa dele apareceu. É um caos. Cláudia parou a caneta no ar. Greve. A palavra acionou um alarme em seu cérebro financeiro. Greve significava atrasos. Atrasos significavam processos. Processos significavam perda de bônus. Elas estão na doca? Cláudia perguntou, a voz fria como metal. Sim, fumando. Estou descendo. Cláudia levantou-se. Ela não corria. Predadores não correm a menos que seja para o abate final. Ela pegou seu crachá master, aquele que abria todas as portas do hospital, e caminhou em direção aos elevadores. Ao chegar na doca de carga, a cena era a mesma: fumaça, gordura e insubordinação. Dona Cida e Bernadette estavam rindo de alguma piada suja quando viram a figura cinzenta de Cláudia surgir na porta. O riso parou. Bernadette tentou esconder o cigarro, mas Cida segurou o braço dela. Deixa, Bernadette, deixa ela ver. Cláudia parou a 3 metros de distância, mantendo uma zona de segurança sanitária. Dona Aparecida. Cláudia usou o nome completo, o que era um péssimo sinal. Quero as chaves da copa na minha mão, agora. E quero vocês duas no RH em 10 minutos para assinar a justa causa. Abandono de posto e insubordinação. Cida tragou o cigarro calmamente. Ela olhou para Cláudia com a serenidade de quem não tem nada a perder. Justa causa, é? Cida soltou a fumaça para o alto. A senhora tem certeza, dona Cláudia? Absoluta. Entregue a chave. Cida enfiou a mão no sutiã. Cláudia estendeu a mão, esperando o metal frio da chave. Mas Cida tirou apenas um papel dobrado, manchado de café. Antes de eu entregar a chave...
Cida desdobrou o papel. Eu queria tirar uma dúvida sobre essa nota fiscal aqui que eu achei no lixo da sua sala, quando fui recolher o cafezinho semana passada. Cida fingiu ler com dificuldade. Buffet Crystal, 20 quilos de filé mignon e 5 caixas de vinho importado. Entregues no endereço Rua das Acácias, número 50. Essa não é a casa da senhora? O silêncio na doca foi absoluto. Até o barulho dos caminhões parecia ter cessado. O rosto pálido de Cláudia ficou pela primeira vez ruborizado. Não de vergonha, mas de ódio. Isso é documento confidencial do hospital. Cláudia gaguejou, perdendo a pose de robô. É? Cida sorriu, mostrando um dente de ouro no fundo da boca. Engraçado, porque na nota diz que foi pago com a verba da nutrição pediátrica. As crianças estão comendo filé mignon agora, dona Cláudia. Ou estão comendo aquela sopa rala que a senhora mandou servir para economizar. Bernadette olhou para Cida com admiração pura. Era o cheque-mate. Cláudia recuou a mão. Ela sabia fazer contas. O custo de demitir Cida agora seria muito maior do que o seu salário. Seria o custo de sua liberdade. Desvio de verba hospitalar dava cadeia. O que você quer? Cláudia sussurrou, o veneno escorrendo. Quero o adicional de volta na folha de pagamento de todo mundo da limpeza e da copa. Hoje. Cida foi dura. E quero o café pilão de volta. Aquele pó vagabundo tá dando azia na Bernadette. Cláudia trincou os dentes tão forte que sua mandíbula estalou. Está bem, ela sibilou. Mas se esse papel vazar, se o dinheiro cair, o papel vira cinza. Cida acendeu outro cigarro. Agora, se a senhora der licença, a gente vai terminar o intervalo. A copa abre em 10 minutos. Pode avisar o Dr. Álvaro. Cláudia deu meia volta e saiu pisando, duro, derrotada pela base da pirâmide. De volta ao quarto andar, o clima de vitória das copeiras ainda não havia chegado. O caos reinava. Beto, o residente, estava na sala de descanso sentado no chão, tremendo. A falta de açúcar e cafeína, somada ao grito do chefe, tinha desencadeado uma crise de ansiedade. Ele tentava puncionar a própria veia para se hidratar com soro, mas suas mãos tremiam demais. A porta se abriu. Entrou Gabriel, o fisioterapeuta da UTI. Gabriel era o oposto de Beto. Calmo, forte, com um bíceps que esticava a manga do jaleco azul marinho. Ele viu o estado do residente. Ei, campeão! Gabriel agachou-se ao lado de Beto, tirando o cateter da mão trêmula dele com delicadeza. Calma, respira. O Álvaro te mordeu de novo? Eu vou matar alguém, Biel. Beto choramingou, os olhos cheios de lágrimas. Eu tô tremendo, eu não comi nada e tenho que auxiliar na cirurgia em 20 minutos. Se eu errar o afastador, ele acaba com a minha residência. Gabriel suspirou. Ele olhou para os lados, conferindo se a porta estava trancada. Levanta! Gabriel puxou Beto pelo braço como se ele fosse uma pena. Vamos para o raio-x. Raio-x? Para quê? O Toninho do raio-x tem uma cafeteira elétrica escondida atrás da máquina de chumbo. E a tia da limpeza deixou um pacote de bolacha lá. É o bunker. Vamos, eu te salvo dessa. Enquanto Gabriel arrastava o residente para o esconderijo clandestino, um alarme estridente começou a soar no corredor. Bip, 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 bip. A voz no alto-falante, geralmente calma, soou urgente. Código azul. Sala de recuperação pós-anestésica. Leito 03. Código azul. Beto congelou. Leito 03. Ele sussurrou, o sangue drenando do rosto. É a dona Marisa. Eu prescrevi a insulina dela agora há pouco. Gabriel olhou para ele, sério. Você checou a dose, Beto? Você estava tremendo quando prescreveu? O silêncio de Beto foi a resposta mais aterrorizante possível. Ele pode.
ter matado alguém por falta de café e excesso de pressão. Corre! Gritou Gabriel, empurrando o residente para o corredor. A greve tinha acabado, mas o verdadeiro pesadelo estava apenas começando. A sala de recuperação pós-anestésica, RPA, tinha cheiro de iodo e medo. O bip contínuo do monitor multiparamétrico cortava o ar como uma faca. Pi! Linha reta, a sistolia. O coração de Dona Marisa, a paciente do leito 03, uma senhora doce que fazia bolo de fubá para os netos, estava parado. Gabriel, o fisioterapeuta, não hesitou. Ele não pediu licença, ele pulou sobre o estrado da maca, posicionou as mãos grandes e calejadas no centro do peito da paciente e começou a bombear. 1, 2, 3, 4. Gabriel contava em voz alta, o ritmo perfeito de 100 batimentos por minuto. Seus bíceps contraíam sob o jaleco, o rosto fechado, em concentração absoluta. Ele era a bomba mecânica que mantinha o sangue circulando. Beto chegou derrapando na porta, pálido como um lençol. Ele viu a cena e travou. O mundo girou. Ele olhou para o suporte de soro. Lá estava a bomba de infusão, insulina regular. O que aconteceu? Beto gritou, a voz falhando, fina demais para um médico. Solange já estava lá. Ela era um furacão de eficiência. Enquanto uma enfermeira júnior tentava pegar um acesso venoso periférico, Solange já estava com a laringoscópio na mão, preparando o material de intubação, mesmo aquilo sendo função médica. Hipoglicemia severa seguida de parada, Solange gritou sem olhar para Beto. O destro deu low, abaixo de 20. Doutor, sai do choque e assume a via aérea. Gabriel, não para. Beto aproximou-se da cabeceira. Suas mãos tremiam tanto que ele derrubou o tubo orotraqueal no chão. Merda! Beto chorou. Literalmente chorou. Sai. Solange empurrou o residente com o quadril. Eu intubo. Prepara a adrenalina. 1 miligrama, endovenoso, em bolos, agora. Beto correu para o carrinho de emergência. Ele quebrou a ampola de vidro, cortando o dedo. Sangue dele misturou-se com o caos. Ele aspirou a droga. Adrenalina feita! Beto gritou, injetando no acesso. Ciclo de 2 minutos! Gabriel anunciou, o suor pingando da testa diretamente no lençol da paciente. Troca quem? Eu assumo! Gritou um técnico de raio-x que passava no corredor e entrou para ajudar. No código azul, a hierarquia sumia. Quem tinha braço, comprimia. Enquanto o técnico assumia a massagem, Beto pegou o prontuário aos pés da cama. Ele precisava ver, ele precisava ter certeza. Seus olhos varreram a prescrição da manhã, aquela que ele fizera às 0500, morrendo de sono. Lá estava, sua letra garranchosa, ilegível, insulina regular, 10 UI ou 100 UI. O 0 parecia um borrão. A enfermeira da manhã tinha lido 100, uma dose cavalar, uma dose letal. Meu Deus, Beto sussurrou. Eu escrevi errado, eu matei ela. Ele sentiu uma mão arrancar o prontuário de sua garra. Era Solange. Ela olhou para o papel, olhou para o monitor, olhou para o rosto aterrorizado do menino médico. Solange sabia que Beto era um bom garoto. Sabia que ele estava dobrando plantão porque precisava pagar o FIES. Sabia que a culpa era do sistema, da falta de sono, da letra ruim, da pressa. Mas ali, a verdade não salvaria ninguém. A verdade destruiria a carreira de Beto e daria munição para a diretora Cláudia cortar a residência. Solange amassou a folha de prescrição numa bola compacta e enfiou no bolso do seu jaleco num movimento rápido de mágica. Doutor! Ela gritou, trazendo Beto de volta à realidade. Cheque o pulso! O técnico parou a massagem. Todos olharam para o monitor. O silêncio durou 2 segundos eternos. Bip, 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 ritmo sinusal. Voltou, disse Gabriel, soltando o ar.
despencando sentado em uma cadeira próxima. A paciente tossiu no tubo. Estava viva. O cérebro, protegido pela massagem vigorosa de Gabriel, provavelmente estava intacto. Foi nesse momento exato, quando o perigo real passou, que as portas duplas se abriram com estrondo. Dr. Álvaro entrou. Ele tinha uma mancha de café fresco na camisa. Conseguiram o café da padaria, afinal. Ele olhou para a equipe suada, para o chão sujo de embalagens de seringa e vidro quebrado. Relatório. Álvaro exigiu, assumindo a postura de comandante que chega quando a guerra já foi vencida. Beto abriu a boca para confessar, para dizer: fui eu errei a dose. Mas Solange foi mais rápida. Paciente fez uma reação vagal súbita. Dr. Álvaro, provavelmente sensibilidade medicamentosa não relatada. Ela mentiu com a fluidez de quem mente há 20 anos para proteger os seus. A equipe agiu prontamente. O Dr. Roberto conduziu a reanimação com excelência. Paciente estável. Álvaro olhou para Beto, que estava branco, segurando o dedo cortado. Álvaro grunhiu, desconfiado, mas sem interesse em cavar problemas. Se a paciente estava viva, não havia cadáver para explicar. Muito bem, transfiram para a UTI. E Roberto, vê se limpa esse sangue da mão, parece um açougueiro. Álvaro girou e saiu, provavelmente para acalmar a esposa ou a amante. A sala esvaziou-se lentamente. A paciente foi levada. Ficaram apenas Beto, Gabriel e Solange. Beto encostou na parede, escorregando até o chão. Ele olhou para Solange. Solange, o papel, a prescrição. Solange caminhou até ele. Ela tirou a bola de papel amassada do bolso, pegou um isqueiro, o mesmo que Cida usava, e colocou fogo na ponta do papel, jogando-o dentro da cuba de rim metálica. Eles assistiram o erro de Beto virar cinzas. Isso nunca aconteceu, Beto, Solange disse, a voz dura, maternal e assustadora ao mesmo tempo. Mas você me deve, e quando eu cobrar, vou cobrar caro. Gabriel, que assistia a tudo calado, apenas balançou a cabeça, limpando o suor. Bem-vindo à vida real, moleque, disse o fisioterapeuta, estendendo a mão para levantar o médico. Agora vamos, a copa abriu, o café da Cida tá pronto, e você precisa de cafeína antes que mate outro. Beto levantou-se. Ele não era mais o mesmo estudante inocente de uma hora atrás. Ele agora tinha um segredo. E no Hospital Geral Metropolitano, segredos eram a moeda mais valiosa que existia. Enquanto caminhavam pelo corredor, o cheiro de café fresco finalmente invadiu o andar, mascarando o cheiro de medo. A engrenagem voltava a girar. O hospital engolia seus erros e continuava faminto. A tela escurece. O logo por trás do jaleco aparece pulsando no ritmo de um monitor cardíaco.